Boa noite, paz. Boa noite, queridos. Deus abençoe a cada um. Vamos tentar falar, né, irmão, que a gente, como obreiro do nosso ministério, líder de homens, a gente sempre vai ao tempo sempre para dar muito, né? E cada vez que eu venho aqui é para chapar o coco, então eu tô tentando ainda elaborar o meu discurso que já foi por água abaixo, irmão. Amém? Como diz o Bertelli, o anjo já levou o discurso embora e me deixou no mato. Assim Amém? que é bom, né? E com o Renan ainda aqui, com esse teclado que fala, né, irmão? Vai ser meio difícil, mas glória a Deus por esse momento. Oi, Danilo. Tudo bem, querido? A gente vê umas figurinhas, viu o Jean lá, querido, nunca mais sofremos algumas vezes juntos, né, Jean? Éramos eletricistas. Ele está sofrendo ainda, pelo visto. O pé ali, ó. Filma ele, irmão. Nós estamos falando dele. Tem que filmar esse pezinho lindo para ficar no DVD também. Amém? Quando a gente falar assim, era legal sempre dar uma filmadinha para o pessoal saber do que nós estamos falando. Mostra o pezinho aí. Amém? Eu e o Jean éramos dois eletricistas que vivíamos cheio de graxa. Não sei como, né, Jean? Sofremos algumas vezes, irmão, arrumando empilhadeira na chuva, ouvindo desaforo, mas Deus é bom, né? Glória a Deus. Que foi, Jean? Poça d'água, irmão. Pensa no apavoro. Mas glória a Deus, irmão. Viemos caminhando, né? Para mim é um motivo de honra estar aqui, né? Tendo em vista que somos uma igreja filha, né? Afiliada, eu gosto mais de falar filha, né? Porque a filha fica menos. Realmente nós temos esse tipo de relacionamento, né? O Ministério de Homens começou lá no Aprisco, depois que eu fiz o meu máximo, com um professor aí que sabe lá no sítio fala relho, né, mano? Sabe manejar o relho, dar no lombo, né, irmão? Pastor Gladson, conheci ele em 2011. Parece que a gente se conhece há uns 20 anos, irmão. Então, cúmplice e amigo que a gente tem uma liberdade em Deus muito forte. Então, tudo que Deus tem feito na minha vida, esse cara é um pouco culpado disso. Amém? Então, algo tem me incomodado já há algum tempo, né? Nós andamos, o Ministério de Homens está aí, do Aprisco está aí com 3 anos, né, de existência. E a gente, nessa caminhada, a gente tem aprendido e ensinado muitas coisas. E uma coisa que sempre me deixou com ar de que existe mais de Deus através do Espírito é a questão do caráter. A gente sempre associa caráter à integridade, né? Simplesmente, caráter é o cara falar a verdade, é o cara não roubar, né? É o cara se desviar daqueles pecados ou daquelas mazelas que deflagram um pecado. Mas, na verdade, o Espírito começou a ministrar no meu coração que caráter tem algo muito mais. O caráter de Cristo, o teleios que Paulo fala lá em Efésios, né, o homem não perfeito, mas completo, vai muito além disso. E quando o Senhor começou a ministrar no meu coração, algumas coisas começaram a vir para fora. Então eu comecei a observar nas minhas atitudes, nas atitudes dos irmãos, principalmente aqueles que andam próximo da gente, que alguma coisa ainda estava desencaixado. Eram homens que nasceram de novo, eram homens que agora falavam a verdade, que não roubavam mais, que não usavam mais drogas, que não viviam alcoolizados, que honravam o seu casamento, falando de integridade, de justiça, de verdade. Porém, algo se perdia no ar e nas atitudes, né? Algumas atitudes que vão diretamente ao encontro desses temas, gentileza, cordialidade e cavalheirismo. Um tempo atrás, né, o tempo do meu avô, eu me lembro que o meu avô, irmão, ele era um crente típico dos anos 80, sabe? Aquele homem que eu nunca vi o meu avô de bermuda, eu nunca vi o meu avô de camiseta, de manga curta, eu nunca vi o meu avô descalço. O meu avô era um homem de Deus com uma integridade e um caráter exemplar, mas era mais grosso que dedo estroncado, né, irmão? Era aquele cara que não tinha meio termo. Mas algo ele sempre me falou, e eu não era crente, irmão, fui me converter com 25 anos de idade, mas algo que ele me falou, ele sempre falava: meu filho, se perdeu um negócio chamado respeito, se perdeu um negócio chamado cavalheirismo, se perdeu um negócio chamado gentileza. Os crentes de hoje estão se tornando especialistas em Bíblia, mas não refletem mais o caráter de Cristo, porque acham que caráter é só falar a verdade. Isso
Deus começou a trazer, já quando eu era líder de homens, recordar desses discursos do meu avô. Meu avô não era um cara que sabia muito de Bíblia, irmão, como a gente sabe hoje, mas era um cara que sabia acerca do caráter de Cristo. Então essas coisas começaram a me incomodar e eu comecei a ver nas minhas atitudes em casa, no ministério, no trabalho, nas atitudes de muitos homens de Deus, que são homens de Deus, mas que algo estava desencaixado. No tratamento com as pessoas, na cordialidade, na gentileza, na generosidade, aquilo de se dar, aquilo de considerar a causa do outro maior do que a minha. Tem coisa mais caráter de Cristo do que isso, irmão? Tem atitude maior do que caráter de Cristo do que isso? Ele considerou a nossa causa mais importante que a dele. Então eu comecei a ver que algo precisava ser mudado. E algo precisava ser novamente encaixado para trazer aquilo que Paulo... Irmão, a gente, trazendo esse contexto, a gente acha que isso não está na Bíblia. Está sim, se a gente vê a preocupação de Paulo em referência a Timóteo, a Tito, seus filhos na fé, ele fala dessas coisas. Se a gente pegar uma linguagem mais atual, um pouco menos clássica, a gente vai ver que ataca diretamente essas coisas, porque Paulo estava preocupado em deixar homens que refletiam a integridade de Cristo, mas muito mais o caráter de Cristo. Tratamento, onde as pessoas encontrariam homens que agem de forma diferente do que se age no mundo, não só referente à integridade, mas a referência a um caráter completo, a uma personalidade de Cristo. Ele embalou, eu pensei que não ia parar mais. Falei, o cara tá indo, vou deixar, né? Mas fala um pouco desse negócio, cara, porque você falou sobre ele, tá, integridade, integridade e caráter. Muita gente sempre pensou nisso junto. Você pensou assim também? Você pensava assim também? Estou vendo as cabeças balançando, concordando comigo. Fala um pouco mais dessa separação. Como eu separo isso? Por que você considera duas coisas distintas? Eu considero duas coisas que se unem e formam um caráter. Essa questão que, um dos pilares do caráter. Irmão, veja bem. Vamos citar um exemplo. O crente, quando ele quer ser grosso, ele usa um versículo chamado aquele que, seja seu parecer sim, sim, não, não. Então, eu não preciso ser gentil, eu tenho que falar não. Eu não sei esconder ou omitir as coisas. O caso não é omitir, não é esconder. O caso é o tratamento. O caso é como que você vai se portar diante de uma situação onde você precisa falar a verdade e de que forma você vai falar sem esconder. Uma coisa, irmão, é você ser honesto com as coisas, pagar suas contas, é você realmente honrar com aquilo que você comprou, é você ofertar ao Senhor, é você dizimar ao Senhor, tudo isso com uma espontaneidade, uma revelação de generosidade e gratidão para com Deus. Porém, o seu dinheiro não trabalha em função da sua família, trabalha simplesmente em função de pagar contas e ofertar a Deus. Irmão, eu vou citar um exemplo para que a gente entenda, um exemplo de um irmão que aconteceu. O irmão era super justo, super íntegro na sua questão financeira. Super íntegro. Porém, irmão, o aniversário de casamento passava. O aniversário da esposa era um bilhetinho em cima da mesa. O aniversário do filho, festa para quê? Sabe, tenho convicção de que o cara não está faltando com integridade. Só o cara esqueceu do negócio chamado generosidade. Então, irmão, a questão de você ser justo e justificado por Deus remete a essa totalidade de caráter. Então, se você, às vezes você fala, eu disse não e pronto, mas não disse não e não deu um destino. Por que você disse não? Sabe, então, as coisas que estão por trás, as coisas que levam a gente a ser um homem completo, vai muito além dessa questão do sim, sim, não, não, da questão do comprar, pagar, todas essas coisas são importantes e vitais para a vida de um cristão. Porém, a gente precisa saber acerca de tratamento. Quer ver uma coisa? Homens cheios do Espírito Santo, irmão, homens bons, homens de Deus. Mais um exemplo, a gente tirar essa... desmistificar um pouco, para que, eu estou dando umas voltas para que você compreenda o que eu estou falando. Você pega numa fila, por exemplo, um evento onde vai ter uma comida depois do evento. Você vê homens idosos atrás de uns bonitão de 18 anos. O cara é bom, o cara é íntegro, o cara é reto, o cara está cheio de Deus, o cara está voando em Deus, só que o cara não se ligou mais nisso. Por quê? Porque não ensinaram. Então o cara não sabe nada sobre cordialidade. Então, isso começou a me incomodar. De que forma, Gladson? Nós fizemos um evento lá no nosso ministério, lá no Aprisco. Tem o pastor Nelson, você conhece? Alguns irmãos conhecem também. O pastor Nelson está na casa dos 60.
E a pastora Miralda, ela é mais velha que o pastor Nelson, ainda ela tem algumas debilidades físicas. Ela fez alguma cirurgia no coração, na perna, então ela tem algumas debilidades. Irmão, quando eu olhei da minha mesa, onde eu estava sentado, tinha uns bonitão lá, adolescentes, jovens, até homens casados, mais de 25, 30 anos. E aquele casal, além de ser pastores, são idosos, estavam lá no 11º lugar da fila. Eu disse, alguma coisa está errada. Então não foi a integridade daqueles moços que não os levou a dar a vez. Foi porque não os ensinaram sobre cordialidade. Não sei se desembaraçou um pouco. A gente não entrou nem na primeira página, é melhor a gente ler a primeira. Né? Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém. Isso fala por si. Lá na minha casa eu ganhei um artesanato lá, o mano já viu, o Gladys já viu, o outro mano, tem 2 manos aqui, tá? Quem conhece o maninho, irmão, tem 2. Não, agora obrigado. Para sua alegria ou tristeza tem 2. Levanta os 2 aí para que todo mundo vira. Tira o boné, o outro. Vira aí. Olha só, irmão. Desgraça dupla, né? Glória ao nome de Jesus. Brincadeira, irmão. Esses guris são os filhão na fé. Irmão, e eu ganhei, e aquilo marca assim cardápio, né? E era para a gente colocar ali todos os dias o cardápio, né? Pendurar alguma coisa ali. Eu peguei uma canetinha do meu filho e marquei esse versículo. Então, em cima do fogão, numa mureta que a gente tem que separar da lavanderia, então está esse versículo. Esse versículo reflete essa boa fama. Na verdade, quer dizer bons fundamentos, quer dizer boas práticas, quer dizer, às vezes, coisas que não está explícita na Bíblia, mas a gente sabe que é certo fazer. Testemunho de vida, né? De cotidiano. Testemunho de vida. Pode passar o próximo. Mas, só deixa eu comentar uma coisa ali. Só volta para mim, por gentileza. Eu acho interessante nisso pensar no final. Como se a palavra estivesse dizendo, olha, vocês vão precisar treinar a sua mente com relação a essas coisas. E a gente vê que dentro de tudo ali, de várias coisas que foram citadas, tem tudo o que é amável. Então, pensar sobre ser amável, sobre tudo que é amável. São coisas que devem fazer parte da nossa linha de pensamento. Então, é uma direção de Deus para nós. E é uma coisa que os homens... Diz a verdade. Quantas vezes no dia você pensa em ser amável? É uma coisinha que a gente precisa dar uma treinada. Não é mesmo? Amém? Estou sozinho? Você está comigo nessa? Eu estou falando de mim também sou homem. Eu sei como é que é. É muito mais fácil a gente chutar o chinelo quando tropeça do que a gente pegar com gentileza e guardar o chinelo, né? Tomei mais uma agora, aleluia. Eu fiz isso esses dias, tive que me arrepender. Mas é desse jeito, né? Então, são coisas que a gente... Parece que fere a masculinidade hoje. O homem, para ser homem, ele tem que ser bruto, cara. Né? É o Hulk. Então, ele tem que ser brutão, cara. Então, é homem, mas a questão não é essa. Né? Então, perceber, treinar a mente em favor do que é amável. Pode passar, querido. Você nunca deve... Opa, voltando. Você nunca deve esperar que alguém haja de uma maneira que você não ensinou. O Colin, que escreveu o livro Homem ao Máximo e Integridade sexual, coragem. Por aí vai. Então, irmão, você vê que além do despertamento daquilo que o Espírito me despertou a entender, ele falou, cara, mas como é que vão saber se você não ensina? Né? Nós, irmãos, nós estamos nos deparando nos nossos dias com uma geração de órfãos de pais mortos, de órfãos de pais a qual nunca o conheceram, ou de órfãos de pais presentes, que é a pior situação que a gente se depara muito, inclusive no nosso contexto. Nós estamos falando para crente, inclusive no nosso contexto, tá, irmão? Então, o Espírito Santo começou a falar, cara, mas não exija de ninguém que haja conforme você não ensinou. Então, começa a ensinar isso. Chama os homens para perto e começa a ensinar isso. Por isso que a gente gerou no nosso coração fazer
no começo do mês, primeira quarta-feira do mês, a nossa conversa, lá no aprisco a gente chama de conversa fiada, e trazer esse contexto. Então, assim, a gente precisa dar um norte, né, irmão? Falar que está errado é muito fácil. Agora, querido, está errado, você precisa caminhar nisso aqui. Então, eu comecei a ler, eu comecei a orar, eu comecei a buscar o Senhor, eu comecei a compartilhar algumas coisas com o meu pastor e com outro amigo do Ministério de Homens, para que a gente fosse gerando isso no coração e levasse, irmão, soluções ao invés de levar simplesmente problema. Né? A gente precisa apontar o erro, mas precisa apontar como o cara deve caminhar para o acerto. Então, irmão, exigir o que você não ensinou cai na onda da hipocrisia. Então, a gente precisa entender que a gente precisa ensinar para que o filho vá ao caminho certo. Eu não posso exigir do Davi, claro, você não pode exigir do Levi uma atitude a qual a gente não ensinou ou a qual nossas atitudes não expressaram. Então, não adianta apontar para um problema se a minha vida não for uma resposta a esse problema. Então, é uma coisa que muitos irmãos têm virado peritos, né? Em apontar e diagnosticar problemas sem ser a resposta para esse problema. É algo que a gente deve pensar a respeito. Gentil, definição? Refinado, em boas maneiras, bem educado, polido, sem vulgaridade, sem grosseria, elegantemente estiloso. Esse cara sou eu. Esse cara é o irmão. Estiloso, ali, cara. Não. Esse camarada da câmera. Vem cá. Larga a câmera um pouquinho aí. Vem cá, essa não dá pra deixar pra passar. Sobe aqui que essa é a definição de... Esse camarada é filho do Murakama, meu amigo estiloso. Querido. Vem cá, rapaz. Glória olha a Deus. Só. Um aplauso pro irmão, cara. Pensa. E disseram que a gente nunca ia fazer um desfile em culto de homens, né? Aí, ó. Mãozinha no bolso e tudo, rapaz. Amém, irmão? Então a definição de ser gentil, né? Esquece aquela coisa de ser gentil, te leva para um lado feminino, não, irmão. Ser gentil é coisa de homem. Ser gentil é coisa de macho. Tá? A atitude de gentileza não interfere em nada na sua masculinidade, ou no seu proceder, ou na sua integridade, ou no seu caráter de homem. Né? Existe, né, para quem fez homem ao máximo, existe uma tarefa que fala... como é que fala... Não é rude a palavra, fala afetuoso, mas enérgico. Né? Então a gente consegue ser enérgico e afetuoso, a gente consegue dizer não, mas consegue dizer não com afeto e apontando o porquê do não. Ser gentil não é ser banana, é você saber dosar. Né? Então tem momentos que cabe a gentileza e isso não é ser banana. Você tem voz, mas você sabe agir. Isso. A gente precisa entender e praticar o equilíbrio na nossa vida, né? Porque ou o cara não é nem um banana, é um purê de banana, tão mole, né? Purê de banana é nova. Essa entrou como nova. Purê de banana... ou o cara é um Fred Flintstone. Essa foi, né? Massa, cara. Mas né? Caminhando, a gente tem visto aí que os caras têm passado do estágio de banana, irmão, é incrível. E tem uns caras que têm passado do estágio do Fred Flintstone, né? Então eles não conseguem mais ter o equilíbrio. Então o cara é tão grosso que acha que se ser gentil, ele vai colocar tudo a perder. E o cara, às vezes, ele é tão mole que, às vezes, tomar uma atitude de firmeza, ele acha também que ele vai se perder. Então, é justamente o equilíbrio. A nossa cultura, ela é desequilibrada, né? Esses dias eu estava na Beira-Rio com meu filho num parquinho e aí um rapaz foi comprar uma água. E aí eu vi o rapaz, um menino, devia ter o quê? Uns 15, 16 anos, pedindo dinheiro pro pai. E o pai, sem graça, e eu acho que ele viu que eu estava olhando, e o pai estava sem o dinheiro para poder comprar água pro filho. E aí eu tirei minha carteira do bolso e tirei o dinheiro e dei pro menino. E falei, não, pega aqui. E eu vi que o pai ficou me olhando muito desconfiado. Né? Por que esse cara fez isso com o meu filho? Por que ele deu dinheiro? Afinal de contas, ninguém dá dinheiro. Quando eu vi que ele estava me olhando meio estranho, eu falei assim, fica tranquilo, eu sou um pastor e eu quis abençoar teu filho. E saí, irmão. Então, as pessoas não estão mais prontas para a gentileza. Se hoje um homem faz a gentileza, é porque tem problema na sua sexualidade. Só que isso é padrão do mundo. Isso não é padrão da igreja. Isso não é padrão bíblico. E eu não vou deixar de ser cordial ou de ser gentil, porque o mundo definiu um padrão.
Não é o padrão do mundo que me define. Não é o mundo que vai definir a minha ação. É a palavra. Amém? Aleluia. Pode passar o próximo lá. A base de toda etiqueta é a bondade, que se expressa na consideração mostrada pelas pessoas ao seu redor. Então, irmão, a base da etiqueta, criaram esse nome, vamos respeitar quem criou esse nome, né? Não sei porquê, né? Mas criaram esse nome, é a bondade. Então, você agir de forma cordial, gentil, generoso ou cavalheiro, você está mostrando bondade com outra pessoa, né? Então, é uma expressão de amor, né? Se o apóstolo João nos fala na primeira carta dele, que se eu não amo meu irmão que eu vejo, ou não amo minha irmã que eu vejo, e digo que amo a Deus a qual eu não vejo, sou um mentiroso, né? Então, isso é uma expressão de amor. Isso é uma atitude de amor. Você está demonstrando consideração pelo próximo. O próximo vai se sentir honrado por você estar agindo de bondade com ele. Então, essa definição de etiqueta como expressão de bondade é muito joia, porque traz exatamente isso. Nos liberta e nos desperta algo que talvez a gente nunca tenha pensado. A gente pensa, eu vou ser generoso para que as pessoas tenham uma boa imagem. Não, vou ser generoso para que a pessoa sinta a bondade de Deus através da minha vida. Eu penso que eu devo agir dessa forma e ter gentileza para ser a gentileza, né? E não só cometer o ato, mas para que isso esteja vivo dentro de mim, né? Sim. Irmãos, uma das fases que eu mais descobri a falta de gentileza no meio cristão foi sendo baterista, tocando. Quando eu viajava com o pastor Luiz, e glória a Deus, foi a minoria dos lugares, mas alguns. Teve uma vez que a gente foi ministrar em um lugar, e a gente ministrou e chegou, o culto terminou tarde, a gente chegou sem comer e nós estávamos com fome. E aí sempre aquela coisa, a atenção sempre é voltada ao pastor que prega. E os músicos, às vezes, né, passam cortado. E aí eu olhei pro meu amigo que estava comigo ali, tocando, e falei, cara, eles estão servindo cachorro quente. E vamos lá então, vamos entrar lá na fila para ver se a gente pega um cachorro quente pelo menos para comer. E o pastor Luiz foi atender o pessoal e ofereceram cachorro. Eu vi que o pastor Luiz já estava comendo também. E aí foi eu e a gente entrou na fila, eu e meu amigo, a gente entrou na fila. Quando a gente foi, irmão, o cachorro quente estava ali, tão próximo, a salsicha olhando para nós, falando vem. E a gente foi se aproximando e eu olhando para aquele cachorro quente, tinha mostarda, tinha ketchup e foi dando aquela água na boca. E eu cheguei, quando a gente chegou, a pessoa foi atender a gente, ela botou a mão em cima dos dois cachorros quentes e falou assim, ó, vocês são pastores? Aí a gente olhou um pro outro, na época não era, eu falei, não. Assim, ó, então tá, então é R$2,50 e se vocês quiserem só tem um para vocês. Pensa, irmão. Aí a gente olhou, eu e meu amigo, sem um tostão furado no bolso. A gente, não, irmão, então tudo bem, ficamos sem comer. E aí eu descobri o que é gentileza. Quando nós saímos do lugar e a gente ficou pensando, contamos ou não contamos para o pastor Luiz? Falamos ou não falamos? Só que a barriga estava denunciando, estava entregando o jogo. E aí eu olhei para o pastor Luiz, cara, eu vou ter que te contar uma coisa. A gente foi pegar o cachorro quente lá e não deu certo. A irmã não deixou a gente comer. E o pastor Luiz olhou, irmãos, na hora, ele muda o rosto, tem uma forma de olhar para a gente, parece que enxerga o nosso espírito, né? Ele falou assim, onde vocês querem comer? Porque eu vou levar vocês agora, e vocês vão comer o que vocês quiserem. E ele nos levou e eu comi, irmão. Então, tirei a barriga da miséria, né? Olha a diferença. Olha a diferença. E eu vou te falar que não foi a primeira vez, não foi a única vez que eu passei algo assim, né? De chegar num lugar e ficar... eu acho que todo mundo pensa que músico tem que jejuar, assim, a vida inteira.
para poder liberar uma canção ao Senhor. Músico também come, amém? Deixa eu falar para você que vai nos ver depois no DVD aí, né, na sua cidade, na sua região, músico também come, músico bebe água. Então se você vai trazer um pastor com a equipe, não dá água só para o pastor, dá água para o baterista, aleluia, dá água para os músicos também, por favor, seja gentil, cordial, receba as pessoas da maneira que Cristo receberia as pessoas. Não recebe de qualquer jeito. Se for receber de qualquer jeito, não chama. Se vai chamar, você vai chamar alguém. Se você vai receber alguém, ainda que seja na sua casa, vê se está tudo certo. Confere as coisas. Pergunte se a pessoa quer jantar, não quer, qual é o horário que ela come. Se você vai receber, receba da maneira certa. A gente precisa aprender isso no Senhor. Receber como se estivesse recebendo anjos. Esse é o jeito. Né, e ser cordial. Aí, inclusive, às vezes até no momento, irmãos, na igreja que nós nos reunimos, agora eu vou entregar o jogo, mas geralmente quando a gente janta, você vai ver que todas as vezes que a gente jantou, inclusive aqui no Ministério de Homens, eu fui um dos últimos aí para a fila. Eu estou falando algo que eu aprendi a viver. Quando eu chego num lugar e eu olho para os irmãos, eu vejo que há lugar separado para os pastores, e os irmãos estão comendo em prato de plástico e copo de plástico. Eu me sento e como com prato de plástico e copo de plástico. Para ser como todo mundo. Porque a maneira que eles recebem as pessoas é a maneira que eles me recebem, irmão. E nós não podemos abrir mão disso. É por isso que existem muitas pessoas fazendo um monte de presepada no reino hoje. Não sei se é no reino. Mas assim, se não for ficar no hotel tal, se não for ficar da forma tal, aí tem um outro lado da moeda. A pessoa não vai. Né? Então assim, ser cordial tem também um limite. Amém? Então você não vai fazer para o pastor o que você não faria para os irmãos da igreja. Você não vai fazer para um líder o que você não faria para as pessoas que estão ao seu redor. Se você trata as pessoas dessa forma, então a liderança que vem também merece esse tratamento. Nós precisamos igualar o tratamento das pessoas. Nós precisamos igualar. Então a mesma gentileza que eu uso com o meu irmão é a mesma gentileza que eu vou usar com o líder. Está só um exemplo de cordialidade para que a gente possa entender. Às vezes a gente costuma terceirizar a nossa culpa, né, irmão? Porque é cultura, porque eu não fui ensinado assim, porque no Brasil é assim mesmo, porque o Brasil é uma bagunça. Irmão, um rapaz que trabalhava comigo na empresa onde eu trabalho, ele foi até a Alemanha para um curso da máquina, uma máquina que faz chapa de papelão que a gente tem aqui na empresa, trabalha aqui na Clabin. E ele foi lá no fabricante fazer esse curso. Então, o escritório ficava na Alemanha, a fábrica ficava na Áustria. Né, como tudo é perto lá, então todos os dias ele saía do hotel, o pessoal pegava ele no hotel e levava até lá, e começava 8 horas o curso, 7h15 o pessoal estava lá. Então o pessoal estava lá 7h15, primeiro dia ele já achou estranho, né? Acostumado a acordar 10 para as 8 para pegar 8 horas no trabalho. Né? Primeiro dia ele já achou estranho, então, mas enfim, 7h15, faltando 45 minutos, os irmãos já estavam lá. E falando de irmão, como se todo mundo fosse crente lá, né, irmão? A gente vai vivendo essa vida gospel, né? Então, ele achou tudo estranho. O que mais ele achava estranho é que o estacionamento era muito grande até o auditório onde era ministrado o curso. Mandava uns 300, 350 metros até o local. E os caras chegavam, pegavam a primeira vaga do estacionamento e iam caminhando até lá. Isso na segunda, na terça, na quarta-feira, ele se incomodou, ele perguntou para um alemão daquele: vem cá, a gente chega tão cedo e o local é tão longe, por que a gente deixa o carro aqui? Vamos deixar o carro mais perto lá, a gente bate mais papo. Ele falou: não, você não entendeu. Nós deixamos o carro aqui porque nós chegamos cedo, então nós temos tempo de ir até lá. As pessoas que não têm esse tempo que a gente tem, precisam estacionar mais perto do auditório. Então a gente deixa as vagas para as pessoas que têm atraso. Parece o estacionamento do Mevan. Aleluia. Entendeu, irmão? A diferença de qualidade é a atitude, cara. É a atitude, é pensar no outro. É pensar no outro. Quem ainda fala, né, da frieza espiritual que a Alemanha vive, mas eles vivem talvez um reflexo de cordialidade muito maior nas suas atitudes do que a gente, que conhece a verdade e conhece a palavra. Essa doeu. Irmão,
Na Alemanha, na Áustria, essa viagem que esse rapaz fez, ele não é crente, mas ele ministrou a minha vida muito mais do que muito culto, irmão. Sobre como os alemãos, os austríacos, os poloneses procedem na sua vida. Glória a Deus. Jason, vem cá um pouquinho. Peguei num pulo, né, Jason? Eu deixei uma cadeirinha só para você aqui. Vem cá com a gente um pouquinho. Eu vou te dizer uma coisa, do tempo que a gente convive aqui na igreja, uma das coisas que me chamou a atenção, pode se sentar aqui, seja bem-vindo. No Jason é que o Jason, ele é gentil, cara. Então ele tem tem autoridade para falar sobre isso. Né? A gente chega às vezes na igreja, domingo ele está na porta recebendo as pessoas. E quantas pessoas, eu não vou fazer isso. Então há uma gentileza aí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre gentileza, o que você pensa a respeito disso, o que você vê com os teus olhos aí, nesses Amém. dias a respeito disso. Pai do Senhor, não tenho intimidade com esse negocinho aqui com os irmãos, mas vamos tentar. Cara, ser cordial, realmente é uma coisa que hoje nos falta muito. A gente vê em todos os segmentos, em todos os lugares que a gente passa, porque o respeito, como ele falou ali, poxa, chegar cedo e ficar lá longe no estacionamento, para deixar uma vaga para aquela possível pessoa que pode chegar com um horário um pouco mais atrasado e vai precisar chegar ainda a tempo, isso é difícil, cara. Como o Gladson disse, às vezes a gente não respeita nem o irmão que está ali, controlando o estacionamento para organizar, para tentar achar um pouco mais de vaga, para tentar que todos fiquem acomodados com seus carros, sendo vistoriados, e aquela pessoa ali. Então, nem aquela pessoa, a gente às vezes, Gladys, dá valor. Que dirá deixar a vaga, deixar lá no fim do estacionamento, porque eu cheguei cedo no culto, e o irmão pode chegar um pouquinho mais tarde. Isso realmente nos falta. E como a gente tem assim, o Gladys falou, a gente, hoje, Deus nos chamou para trabalhar na parte do diaconal da igreja, e estar ali para mim, receber as pessoas, eu vejo que é o momento, às vezes, o primeiro aperto de mão, é o primeiro a paz do Senhor. Aquilo, muitas das vezes, o camarada saiu de casa, a esposa saiu de casa, brigou com o marido, brigou com o pai, brigou com a mãe. Às vezes um simples gesto, um simples aperto de mão, querido, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Às vezes muda toda a história a noite daquela pessoa. Isso nos falta, aquele abraço. Às vezes a gente gosta de abraçar, talvez o pastor Luiz Hermínio que entra. Claro que é bom abraçar um homem de Deus, mas às vezes chega um irmãozinho simples, toda a sua simplicidade, toda aquela, às vezes, nem tanto, vamos dizer assim, bem vestido como talvez um pastor, e a gente às vezes dá apenas uma paz do Senhor. Talvez aquele que nós deveríamos abraçar, aquele que nós deveríamos aquele que a gente deveria assim abraçar e dar um beijo e dizer, irmão, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Amém? E olha, hoje eu estou impactado, Gladys. Não desmerecendo os outros papos de macho, mas esse cara, o macho, precisava estar aqui. Amém? Amém. Obrigado, querido. Eu vou te dar um abraço depois dessa. Dá um abraço aqui, cara. Glória a Deus. Posso falar alguma coisa, Jair? Posso falar alguma coisa? Eu ouvi uma frase que te traduziu hoje. Deus me lembrou essa frase assim, ó. Caráter é ser por fora o que você é por dentro. E para mim você exemplifica essa frase. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos tocar? Vamos tocar. Acho que a gente chore aqui. Tu lê, Cláudio? Quer que eu leia? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4, do 1 ao 2. Amém. Você consegue ver cordialidade nisso aí? Generosidade nisso aí? Irmão, humildade é um pilar da vida de um cristão. Humildade é um dos maiores reflexos do homem em relação a Cristo. Então, para que você consiga viver cordialidade, generosidade, cavalheirismo, você precisa andar no patamar da humildade. Amém? Então, assim, o homem que não consegue romper nisso, você pode ver que tem fortaleza de orgulho. Então, o cara se nega a mudar porque acha que está bom assim ou porque não quer ir para o vale da humildade, né, irmão? Que é só andar no monte do orgulho. E a palavra diz que a humildade vai dentro da honra, né? E o orgulho precede a desgraça. Então a gente precisa entender a humildade que Paulo está falando ali à igreja de Éfeso e ter uma palavra ali, digno de toda a vocação que fosse chamado, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportar, irmão, não é suportar dizer esse irmão é um chato, mas eu suporto porque eu amo ele em Cristo. Não, irmão, suportando é dar suporte. Tá? Esse suportando, só um cara que é humilde, só um cara que é cordial, que entende generosidade e cavalheirismo, o cara pode entender a necessidade do irmão. Então, se eu coloco um suporte na parede para segurar a TV, a intenção é que aquele suporte o peso da TV. Então, suportar uns aos outros em amor é isso, irmão, entendendo a necessidade do outro. Isso é uma expressão de generosidade. Aleluia. Eu ia chamar mais um irmão, mas eu não vi aqui. Depois, se eu achar ele, eu chamo. Pode Vamos passar lá, querido. Comportamento correto, na hora correta, pode melhorar minha autoconfiança, minha influência e meu impacto no mundo. Amém? Se nós somos o sal da terra e luz do mundo, irmão, a gente precisa ser diferente. Eu tenho dito para os homens que andam comigo, irmão, se o mundo é redondo, eu quero ser quadrado, se o mundo é quadrado, eu quero ser redondo, eu quero ser um triângulo, mas eu não quero me encaixar. O grande problema é que a igreja, o pastor Juscelio fala muito isso, a gente vivia uma distância de quilômetros do mundo. E algumas fortalezas, tradições e conservadorismo foram quebrados, tirada a fenda dos olhos de alguma coisa, mas a gente não teve o equilíbrio de não se misturar com o mundo. Então a gente vivia muito longe, de repente se misturou, ao invés de chegar perto e ministrar com a nossa vida, com as nossas atitudes no mundo. Então a gente se tornou muito parecidos. E se Jesus falou que o mundo nos odiaria por causa da sua palavra, então a gente não pode ser ingesto ao mundo. Então a gente precisa ter essa referência, a gente precisa ter comportamentos diferentes, porque isso vai nos dar autoridade natural e espiritual para que as pessoas possam impactar com as nossas atitudes que refletem o caráter de Cristo. Aleluia. Renan, boa noite. Você dá uma benção por aí? O que você acha sobre isso que nós estamos falando? Poxa vida, cara. Vou até parar de tocar para o meu raciocínio funcionar melhor, né? Funcionar melhor. Eu acho que é extremamente necessário que uma pessoa que conhece ao Senhor, que julga conhecer a Deus, a palavra de Deus, que julga viver pelos princípios de Deus, que a gente não se esqueça de como o Senhor Jesus foi doce, foi amável e foi muito suave em tudo que Ele fez, até os confrontos que o Senhor teve com os fariseus, com os religiosos da época, eles eram carregados de amor, porque a intenção de Cristo sempre foi transformar o mundo pelo amor. O amor é a força, é o poder, é a coisa que pode vencer qualquer dificuldade, qualquer circunstância. Então, eu acho que Cristo sempre foi muito claro nisso, que de todas as coisas que precisam ser conhecidas entre nós, ser conhecidas do mundo, que o mundo nos veja, a primeira coisa e a coisa mais importante é o amor. Então, eu acho que você não pode amar se você não é gentil, se você não é cordial, se você não é cordato, se você não está disposto a perder, se você não está disposto a sofrer o dano, se você não está disposto a pagar o preço, se você não está disposto a entregar sua razão, a dar sua razão, a não ser o dono da verdade, a não ganhar todas as discussões. Eu acho que a força não está em você bater, em você enfrentar, mas o quanto você suporta. E isso é
o que diferenciou Jesus de todos os outros que vieram antes e de todos nós que viemos depois dele. Ele citou algo que, para mim, foi a minha maior luta. Abrir mão da minha própria razão naquilo que eu acreditava. Então, se eu tivesse razão dentro de um assunto, irmão, que saísse todo mundo da frente. Vem cá, pastor Juliano, você derrubou a casa agora, irmão. O negócio de ter amigo é isso, né? Que conhece a gente. Mas quando eu tinha razão, irmãos, sai de baixo, né? E se eu fosse ferir, eu feria mesmo. Se fosse tirar da frente, eu tirava mesmo. E eu amava mais a razão do que os irmãos. E eu comecei a aprender, aos poucos, a amar mais os irmãos que a minha razão. E se tem uma coisa que, olhando para Cristo, a gente realmente vê, é que Cristo, ele levou o dano por amor às pessoas. E eu comecei às vezes, chegar em certos pontos e olhar que eu tinha razão, mas que eu precisava sofrer o dano por amor àquela pessoa. E isso, irmãos, é um treino diário. Eu ainda treino muito isso, porque eu tenho uma característica em mim, talvez você tenha outra, ou talvez você tenha a mesma característica que eu, mas eu sou meio líder nato, assim, meio, onde eu chego eu tenho isso, eu tentei já ser diferente, mas eu tenho isso em mim. E às vezes o camarada, por ter isso nele, ele sabe se colocar de uma tal forma, principalmente quando tem razão, que ele acaba com tudo. E eu precisei rever como Jesus, rever como eu agia, percebendo como Jesus agia, como Jesus exerceu a sua liderança, como ele foi como um líder. E eu precisei rever os meus conceitos, né? E eu vi que foi muito bom eu perder minha razão por amor. Perder aquilo que eu achava certo por amor aos irmãos. Porque eu via que daqui a pouco o irmão entendia, ou não, e às vezes eu via que eu também não tinha razão, que era pior ainda. E talvez muitos dos danos que eu poderia causar defendendo uma razão e não o amor, ia ser profundo na outra pessoa. Né? Então, quando eu percebia o impacto disso, irmãos, eu comecei a querer mudar isso, né? Tirar isso de mim. Então, a questão não é mais a razão. Uma das coisas que eu não abro mão é da verdade. A verdade é a palavra. E muitas coisas a gente fundamenta como verdade, mas é só a nossa razão. Não é a verdade do Senhor. Porque a verdade é algo absoluto, não é algo relativo. Não adianta eu levar por aquilo que eu entendo, do que eu entendo da palavra. Eu preciso levar, a Bíblia, ela se entende com Bíblia. Então a palavra é o que o Senhor quis falar a nós. E é a maneira que Ele falou a nós, não a maneira que eu interpreto. E às vezes eu interpreto de um jeito e trago isso para o meu campo da razão e pronto, sai de baixo agora. E daqui a uma semana, 2 semanas eu percebo que eu agi errado, que eu estava errado. Então o bom do coletivo é isso, irmãos. O coletivo é complicado para a gente. Se tem um lugar que mais nos mata é vivendo coletivamente. E por isso que o Senhor determinou a sua igreja como um corpo. A gente precisa dessa ação no outro, daquele que às vezes denuncia o nosso pecado, daquele que às vezes denuncia a nossa falha, né? Então, aqueles caras que eles conseguem chegar e falar, apontar e falar, não, isso está errado, você precisa mudar nisso, eu te amo, mas você precisa mudar, você está indo por um caminho errado, e nós precisamos nos permitir ouvir isso. Nós precisamos. Hoje eu estou num ponto, irmão, que eu estou ficando tão docinho com relação a isso. É verdade. Quando eu vejo que eu me passo, eu volto atrás, e se eu tiver que pedir perdão 300 vezes, é 300 vezes que eu vou pedir. Porque eu não vou esconder quem eu sou. Se eu tenho algo em mim que precisa ser mudado, que os irmãos saibam, eu preciso mudar. E se eu trazer a luz, é melhor ainda para que eu mude. Porque as pessoas também vão me cobrar dessa mudança. Né? Então eu não escondo quem eu sou da minha esposa, é impossível. O meu filho, é impossível. E se tem alguma coisa para tratar, eu sento com ela e falo, não amor, realmente eu preciso ser tratado nessa área. Não, mas você é o cabeça. Justamente por ser cabeça que o Senhor me deu uma esposa.
Porque geralmente o homem é cabeção mesmo. E precisa de uma esposa que percebe algumas coisas, que tem uma percepção. Você que é casado sabe o que eu estou falando. Para te falar acerca de algumas coisas. Pastor Juliano, bem-vindo, boa noite, paz. Boa noite, paz. Pastor Juliano, para você que está vendo agora, é o nosso líder de homens, nosso pastor de homens aqui do ministério, né? E eu estou aqui servindo o ministério dele também. Amém. E eu também, estamos juntos. Coisa linda, né? Aleluia. O que mais me chama a atenção disso tudo, que Deus trabalhou, foi a mansidão. Mansidão no nosso coração, de nós resolver as coisas sem estourar. Trabalha com homem, eu também já trabalho aqui já no Ministério Meio há 6 anos, mais ou menos, no ministério. E a coisa que eu sempre pedi a Deus é a mansidão. E quem me conhece sabe que eu tento ser o mais manso possível, porque eu entendi uma coisa, que o meu Senhor, Jesus Cristo, Ele veio nessa terra para nos servir. Então, meu irmão, eu tenho que servir o próximo. Se eu quero dar a imagem de Cristo, eu tenho que servir o próximo. Mesmo que ainda por cima das minhas razões, dos meus achismos, eu tenho que passar por cima disso, porque o meu Jesus, Ele fez isso. Então eu tenho que entender isso. E a mansidão é uma coisa que nós homens temos que buscar no Senhor, pastor. Amém. É no Senhor. E quem me conhece um pouquinho sabe que tem uns irmãos que andam mais junto comigo, que eu tento, e quando é para chamar atenção eu chamo, mas eu chamo no amor de Cristo. Eu posso até dar uma chamada, mas depois eu beijo, porque foi isso que Deus fez. Jesus fez isso. Ele, quando chamou os apóstolos, quando ele tinha que falar alguma coisa, mas ele amava, porque se você vê quando ele era confrontado, ele nunca ergueu a voz ou gritou, ele sempre trouxe uma mansidão. Essa mansidão, querido, é o que constrange as pessoas. Porque quando você passa para a pessoa mansidão, olhando nos olhos dela, o amor de Cristo, ela vai entender isso. Às vezes não é muita nossa razão que vai ser o certo, que é a vontade de Deus. Como eu e o pastor Gladson tivemos uma assim, mas nós entendemos que nós somos homens de Deus, nós podemos errar, mas mais isso, é deixar Cristo consertar isso, e um olhar para o outro e pedir perdão. Se você tem algum problema com o seu irmão, hoje, amanhã, ligue para ele e libere um perdão na vida dele. Porque é uma coisa assim, crente, ele não mata, mas ele mata aqui dentro. Com certeza. Ele tira da vida. E às vezes o irmão fez alguma coisa, ele separa. O irmão fez alguma coisa que ele não gostou, ele não vai matar o cara, mas ele mata aqui dentro, ele afasta da vida. E não é para ser assim, irmãos. A gente quer escolher com as pessoas que a gente deve lidar. A gente quer sempre escolher, a gente escolhe os amigos, a gente sempre vai na base da escolha. Às vezes Deus permite que alguém se aproxime que tem uma característica completamente diferente da sua. O Juliano, para mim, foi foi uma ferramenta de Deus para tratar a minha vida. Eu falo isso abertamente, nós somos amigos suficientes para falar isso, somos irmãos em Cristo. Mas por quê? Porque a forma que ele é muito diferente de mim. Ele é diferente de mim no agir, no falar, ele é muito diferente. Mais bonito? Aí eu já não sei, né, cara? Mas ele é muito diferente. E lidar com as diferenças, para mim, no início, quando a gente começou a caminhar mais junto, foi muito complicado. Talvez foi até complicado para ele também. Né? E nisso que eu percebi, de repente eu olhei para o Juliano e falei, é uma ferramenta de Deus para mim. E hoje o que eu mais aprecio nele é a diferença que ele tem de mim. Então tem coisas que eu peço para ele que eu falo, Juliano, você é assim, faz assim, cara, porque você tem isso. Vai lidar com isso dessa forma. Não, fala você, né, por causa do jeito dele. E o Juliano, ele tem uma aptidão de lidar com as pessoas que é incrível. A gente precisa movimentar, fazer uma comida, de repente, sei lá, alguma coisa que precisa que os irmãos venham prestar serviço. Ele consegue reunir uma equipe assim, num estralo de dedo. Ele tem algo nele, né? E eu já não sou assim. Então eu quero que todo mundo venha para chapar o coco e ficar nos pés do Senhor. Então se o camarada fica muito no serviço, já me irrita. E a gente traz um equilíbrio nessas coisas. Quando eu vejo que está só no serviço, eu chamo Juliano, cara, vamos liberar o pessoal para vir, e a gente vai se equilibrando, e nisso a gente vai crescendo junto. E essa é a beleza do corpo, né? A gente poder crescer junto. Quando eu tinha 20 anos de idade, mais ou menos, uma vez eu fui ensaiar com uma banda,
E a gente brigou no ensaio. E eu desmontei os pratos da bateria, botei tudo debaixo do braço e vazei. Irmãos, eu tenho 38 anos de idade. Até hoje eu ouço os irmãos falando disso. O Gladson era aquele baterista que desmontava os pratos e ia embora. Por que até hoje isso ecoa? Para me lembrar quem eu era. Para eu prestar atenção que eu não posso mais ser aquele menino que desmontava prato e vinha embora. Até hoje eu ouço isso. É uma coisa que eu fui perguntar ao Senhor. Fala, Senhor, por que isso está na lembrança das pessoas? E isso nem aconteceu aqui no Mevan, mas por que está até hoje no coração das pessoas? E uma coisa que o Senhor deixou bem claro, não está no coração das pessoas, está no meu coração. Você precisa lembrar quem você é. Aleluia. Se existem áreas que está vindo a você, e que de vez em quando alguém fala, e você está se irritando com 3, 4, 5, 10, 20, 30, e você fica cabreiro porque essa história está se repetindo, deixa eu te dizer, é porque o Senhor também está te lembrando quem você realmente é. Deus também está trazendo e falando, olha, você foi esse cara, mas agora você precisa entender que você não é mais assim. Aleluia. E hoje, irmão, às vezes o cara vem, e às vezes eu recebo isso e eu recebo de boa, pode falar à vontade, não tem problema, eu tô gravando até o DVD falando disso, cara, eu tô muito manso, Deus tratou na minha vida, mas é uma real, e existem assuntos, irmãos, que vêm, às vezes tua esposa fala um negócio para você, agora veio a unção profética, mas às vezes a tua esposa fala alguma coisa para você, e você fica muito brabo, e cada vez que você briga, você fica jogando isso na minha cara o tempo todo, para pensar, se isso não sai da memória dela, é porque está na memória de Deus e você precisa ouvir mesmo. Uau! Quando nós lemos que nós devemos amar nossa esposa como Cristo amou a igreja, Ele está nos ensinando a morrer pela esposa, morrer por ela, levar o dano até que isso nos mate, por amor à vida dela. Amém? Eu repito isso quase todo culto aqui, porque é uma realidade que precisa estar cravada no nosso coração, e às vezes a gente proíbe as pessoas de nos dizer isso, os nossos filhos de dizer quem nós somos. Você está proibido de falar isso para mim, rapaz, você nunca mais fala isso para teu pai, que falta de respeito. Ele só está sendo ferramenta de Deus para você. Sabe o que era para acontecer? Era para você olhar para um menino e falar assim, ó, filho, se você está vendo isso é porque teu pai ainda é assim, então vem cá, ora por mim, me ajuda na presença de Deus, me ajuda a mudar. Se algum irmão falou de você, experimenta fazer isso. Aleluia. Age com mansidão, como disse o pastor. Traz ele e fala assim, ó, vem cá, querido, dá as mãos aqui, me ajuda, ora por mim, ora por mim, ora pela minha vida, eu preciso mudar, eu preciso mudar. Eu cheguei num tempo, irmãos, eu vou te falar de coração aberto, que eu não tenho mais problema com os rótulos que as pessoas às vezes colocam na gente. Quanto mais visível você é, mais você está sujeito à opinião e rótulos das pessoas. Mas quando tem alguma coisa que realmente vem, e às vezes eu olho com tanto amor para a pessoa, e às vezes nem acredito que ela está falando aquilo, mas eu me coloco nesse lugar hoje, eu não vou lá tentar fazer com que ela se justifique, ou que convença os outros que eu não sou mais assim. Eu estou falando de algo que eu estou trazendo para a minha vida. Hoje eu tenho procurado, os irmãos têm falado, me ajuda então, me ajuda. Eu trouxe aqui o Anderson, de propósito. O Anderson é um filho, é um amigo, é um cara que pertence à minha intimidade, como o Maninho é. E uma coisa que eu tenho falado para eles, eu não tenho procurado andar com homens que são donos de todos os acertos. Eu quero andar com homens que saibam dobrar o joelho e pedir perdão a Deus, e tá bom para mim, porque esse é o mesmo lugar que eu tenho que estar. Então quando eu desonro esses homens também, ou desonro a minha liderança, eu tenho que chegar e pedir perdão. O Juliano é prova disso, eu já fui pedir perdão para ele.
Falar, não, Juliano, eu errei, eu reconheço, cara. Eu não devia ter falado assim com você. E deixa eu te falar, quando a gente faz isso, nós atingimos o coração de Deus, cara. Aleluia. Nós atingimos o coração de Deus. A igreja, ela deveria expressar amor e não ira e não raiva. Ela deveria expressar cordialidade, gentileza. Aleluia. Você precisa abraçar o teu irmão de novo. Abraça ele. Fala para ele, você é importante. Você é importante para mim. Vocês são importantes para mim. Se você tem a oportunidade de falar isso para o seu pastor, para a sua liderança, faça isso também. Porque às vezes os pastores precisam ouvir isso também. Não só o que você não gostou da pregação dele, mas precisam ouvir, pastor, você é importante para mim. Aleluia. Aleluia. Uma graça de Deus nessa noite aqui. Há uma graça de Deus. Há uma graça de Deus. Eu estou sentindo uma cura no ar aqui nessa noite. Aleluia. Canta um pouquinho, só um pouquinho. Agora só um pouquinho. Doce, tão doce, mais doce do que o mel. Alto, tão alto, mais alto que o céu, é o teu amor, é o teu amor. Teu amor é o teu amor, doce, tão doce, mais doce que o mel. Teu amor é o teu amor, teu amor, ele é melhor do que a vida é para mim. Tua graça é melhor do que tudo que eu tenho aqui. Teu amor, ele é melhor do que a vida é para mim. Tua graça é melhor do que tudo que eu tenho aqui. Teu amor, a vida é para mim, tua graça é melhor do que tudo que eu tenho aqui. Teu amor, ele é melhor do que a vida é para mim, tua graça é
doce que o mel. Alto, tão alto, mais alto que o céu, é o teu amor. Nos faz amar como tu, nos faz amar como tu, é o teu Senhor. Doce, tão doce, mais doce que o mel. Alto, tão alto, mais alto que o céu, é o teu amor. A nossa intenção nessa noite, irmão, foi uma, mas o Senhor, graças a Deus, quebrou a nossa intenção. Aleluia. irmão, uma palavra chamada orgulho, ela precisa ser riscada do dicionário de todo crente. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para entender que o que vale no reino de Deus não são os troféus, nem as medalhas, mas sim as cicatrizes. Amém? E nisto sabemos que conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não há verdade. Mas qualquer um que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente. Aperfeiçoado, nisso conheçamos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, vos escrevo não um mandamento novo, sim, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Esse mandamento é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um novo mandamento, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e não ama o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece, aquele que escandaliza o seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A causa do teu irmão, ela precisa vir antes da tua.
Aquilo que te faz morrer é justamente isso que pode fazer teu irmão viver, cara. Aquilo que te leva na cruz pode ser exatamente aquilo que vai levar a luz para o teu irmão. Nós não podemos mais esquecer da humildade de Cristo, irmão. E do quanto a humildade abre as portas da honra, e o quanto o orgulho abre as portas da desgraça. Nós precisamos crescer, cara. Nós somos cabeça. Somos homens, irmão. Você não precisa ter um ministério para você se sentir cabeça. O ministério é a tua casa. Eu ia dizer cemitério, mas cemitério também é lugar de morte. Nós precisamos ser testemunhas vivas do caráter de Cristo. Amém? Aquilo que eu falei para o Jais, você precisa ser por fora o que você é por dentro. E a gente só consegue ser transparente em Deus descendo o degrau da humildade. Na escadaria do orgulho, irmão, o diabo pinta e borda, e as trevas não tremem ao ouvir a nossa voz. Mas quando nós entendemos humildade, quando nós submetemos a vontade de Cristo e damos a nossa vida, como o pastor Juliano falou, a servir o nosso irmão, nós temos autoridade no reino para tocar essa geração. Amém? Em nome de Jesus, querido. Precisamos andar como Ele andou. Esse lugar está liberado. Se você precisa de algum conserto, se essa mensagem falou com você, esse lugar está liberado. És mais real que o ar que eu respiro. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Sim, Senhor. Abba, eu pertenço a ti. Pertencemos a ti, Senhor. Estás mais perto que a pele em meus ossos. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Teus pensamentos
a minha realidade. Tu és a minha realidade. Abba, Pai, Abba. Eu pertenço a ti, Senhor. Abba, eu pertenço a ti, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Os homens que ficaram, por favor, abracem esses irmãos. Sai do seu lugar e ore por esses irmãos. Meus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Teus pensamentos, Senhor. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Teus pensamentos, Senhor. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. Tu és a minha
completa. Eu sei que é uma questão de tempo, porque o Senhor já está trabalhando. Libera mais a tua presença. Libera mais a tua presença. Libera mais a tua presença. A tua presença é o que nós precisamos, Senhor. A tua presença é o que nós precisamos. A tua presença é o nosso óleo fresco. Mais de ti, Senhor. Mais de ti em nós. Mais de ti em nós. Mais de ti em nós. Deixa o rio fluir nessa noite. Deixa o rio de Deus fluir nessa noite. Deixa a glória de Deus te impactar nessa noite. Deixa o fogo queimar. Mais o teu fogo, Senhor. Mais o teu fogo. Deixa queimar. Mais o teu fogo, Senhor. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Coloca o teu coração nessas palavras. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Fogo que purifica. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Erga suas mãos bem alto e diga: vem queimar. Vem queimar em mim, Senhor. Vem queimar em mim. Deixa queimar. 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 Chorando canta charandaraçou. Deixa queimar. 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 Pra te adorar eu vivo só pra ti. Aleluia. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Vamos ouvir esses homens declarando nessa noite. Pra te adorar eu vivo. Só pra ti. Deixa o Senhor ouvir o som da sua voz essa noite. Pra te adorar
Enquanto você diz essas palavras, o diabo é obrigado a rasgar todo o intento que foi construído sobre a sua vida. Eu vivo. Vivo só para ti. Só pra ti, Senhor. Declare isso mais uma vez. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Nada vai nos roubar a atenção, nada vai roubar os nossos dias. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar a nossa vida vai estar eu vivo apontada para ti, Senhor. Pra ti. Completamente para ti. Só pra ti, Senhor. Pra te adorar. Pra te adorar. Isso é uma canção irresistível ao Senhor. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Aleluia. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Mais uma vez. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Só pra ti, Senhor. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te
Vem, Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Só mais uma vez, só mais uma. acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós paixão pelo teu nome. Vem, vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Podes ouvir, Senhor. Vem, acende em nós paixão pelo teu nome. Que você seja o fogo que essa nação precisa para mudar. Que você seja o fogo para que a sua casa mude. Que você seja o fogo para que a igreja que você congrega mude. Venha, acende em nós, Senhor. Venha, acende em nós, Senhor. Venha, acende em nós paixão pelo teu nome. Venha, acende em nós. Venha, acende em nós, Senhor. Venha, acende em nós paixão pelo teu nome. Nunca falhou, nunca falhará. Nunca falhou, nunca falhará. Imbatível, infalível amor. Nunca falhou, nunca falhará. Nunca falhou, nunca falhará. Infalível, infalível amor. Seu amor, infalível, infalível amor. Infalível, seu amor é infalível, infalível amor. Seu amor é infalível, 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 infalível amor. Infalível, infalível, infalível. Seu amor é infalível, infalível amor. Aleluia. Nunca falhou, nunca falhará. Nunca falhou, nunca falhará. Infalível, infalível amor. Creia nisso, meu irmão. Nunca falhou. Nunca falhou, nunca falhará. Nunca falhou, nunca falhará. Infalível, Infalível
infalível amor. Eu não sei encerrar uma reunião como essa, cara. Nunca falhou, nunca falhará. Nunca falhou, nunca falhará. Infalível, infalível amor. Nunca falhou, nunca falhará. Nunca falhou, nunca falhará. Infalível, infalível amor. Nunca falhou, nunca falhará. Nunca falhou, nunca falhará. Infalível, infalível amor. Nunca falhou, nunca falhará. Nunca falhou, nunca falhará. Infalível, infalível amor. Seu amor é infalível, infalível amor. Infalível, seu amor é infalível, infalível amor. Aceite em nós, infalível, infalível amor. Infalível, infalível amor. Aleluia, aleluia. Faz isso não, cara. Vou embora, cantalhada. Vocês são fominha, né, cara? Tá bom, então. Vou em paz, que Deus abençoe.